Olá, sejam bem-vindas ao podcast do Student Hub da Universidade de Coimbra, As Conversas Monumentais. Temos hoje connosco a Diana Taveira, repórter da RTP e CEO de uma empresa de comunicação e marketing. E aqui connosco também a pró-reitora da Universidade de Coimbra para o Desporto, Filipa Godinho, que tem desenvolvido o seu percurso académico e profissional na área das ciências do desporto. Para começar, ambas estudaram aqui na Universidade de Coimbra e por isso pergunto-vos: o que vos fez estudar cá na universidade? Começo eu? Okay. Assim, para mim foi muito simples. Eu sempre tive na minha cabeça e também a minha família, de certa forma, que eu teria de vir para Coimbra tirar uma licenciatura. Portanto, isto aqui eu sempre cresci com este pensamento, com este mindset em casa e eu também sempre tive essa vontade, principalmente muito pelo lado académico, por tudo o que é a experiência também associativa que Coimbra traz e trazia, principalmente na minha altura, que foi nessa altura que eu vivi cá, que era tudo lindo e maravilhoso, aconteciam sempre imensas coisas, havia sempre muitas dinâmicas, tanto da parte da universidade como da parte da associação, e a minha decisão foi muito natural, ou seja, foi um mindset que me foi colocado em casa. E ao mesmo tempo eu também sempre tive essa curiosidade e essa vontade de vir experienciar aquilo que eu acho que é. Isto é um bocado suspeito porque eu estudei cá, né? A melhor universidade do país, mas eu sou um bocado suspeita para estar a dizer isto. Mas eu continuo a sentir isso mesmo já tendo saído de cá e depois acabei por ir tirar o mestrado para outro sítio, mas continuo a sentir isso. Ou seja, eu continuo a achar que eu teria licenciatura na melhor universidade do país. Era um dado adquirido e para Coimbra tinha de ser mesmo Era. obrigatório. Para mim era um dado completamente adquirido. Ainda por cima, a área que eu queria tirar a licenciatura na altura era na área política, comunicação política, e aqui tinha estudos europeus, portanto não havia questão sequer. Era uma não questão, aliás. E a Filipa? Para mim também não houve... a minha influência não foi familiar, foi mesmo de estudantes mais velhos. Portanto, eu sou de Tomar, originalmente. É relativamente perto. Ali, a nível de distância, é capaz de ser a mesma distância de Lisboa, mas também não tive dúvidas, porque fui muito influenciada por outras pessoas que já estudavam cá, na mesma área. Eu vivi isto um bocadinho antes até de vir, portanto, também tinha esta percepção que a Diana falou, não é? Portanto, tinha imensas pessoas que me iriam acolher, e imensas pessoas para me ajudar, ouvia as histórias. Eu não estudei desporto no ensino secundário, fiz ciências, mas nós tínhamos sempre ali um grupo na escola secundária e estes outros estudantes que vieram mais cedo continuavam a estar connosco e colocaram-nos e contaram-nos as histórias e, portanto, não foi difícil. Houve outra coisa que também foi muito importante e depois tem a ver, obviamente, com a questão do curso em si. Nós tínhamos a informação por uma análise dos vários, porque as três grandes faculdades na área de desporto é Lisboa, FMH, seria Coimbra e FADEUP. Era a FQDF, na altura FQDF do Porto, só que o curso cá era muito mais prático e eu sempre gostei desta lógica de poder ir ao terreno, fazer, praticar, e o curso cá era muito prático e, portanto, isso também influenciou naturalmente a minha escolha, mas sobretudo porque tinha toda esta essência à volta, todo este acolhimento e carinho que eu sentia já das pessoas que cá estavam e que, se viesse, também iria receber. Eu acho que vocês devem concordar comigo, mas muitas vezes sinto que cá na universidade o melhor marketing é feito pelos antigos estudantes. São eles que incentivam, vais gostar, vai ser uma experiência única, melhor universidade, melhores anos de sempre. É sem sombra de dúvidas. E eu acho que Coimbra tem outra coisa, que não é só questão do passo à palavra, não é, dos antigos estudantes passarem a sua experiência, mas também toda a cultura e toda a história que Coimbra tem. Que eu sei que isto pode parecer clichê, mas das melhores coisas que existem é quando tu começas a vir para cá estudar e no início começam-te a dar as curiosidades de vários contextos históricos, de vários pontos aqui da universidade, e tu começas a ter um sentimento de pertença a algo que te transcende. E eu, por acaso, eu tive uma cadeira em estudos europeus que era super interessante, que era a falar sobre as alterações a nível de monumentos em Coimbra que houve ao longo dos anos. Eu ficava fascinada com aquelas histórias, que era desde certas estátuas que foram mudando de sítio, de acordo com certas coisas que foram acontecendo na evolução da cidade. Aquele monumento a Camões inicialmente estava à frente da Faculdade de Direito, agora está no início da Avenida da Bandeira, está em imensos sítios. Exatamente, esses pormenores. E eu sempre senti aquela coisa, eu estou a pertencer de certa forma a um contexto histórico, ou seja, porque eu estou dentro da Faculdade de Letras a ter aulas. Eu sei que isto é super clichê, mas, por exemplo, quando o Lula da Silva veio cá receber o honoris causa, eu não sei se tu te lembras disso, e nós entramos naquela sala onde tem os desenhos todos dos reis, dos quadros.
Vocês não imaginam o que isso para mim foi completamente overwhelming. E depois eu contei esta história a toda a gente. Eu em Lisboa continuo a contar esta história que eu tive no honoris causa de Lula da Silva e que estive naquela sala. Porque o contexto histórico e cultural que esta cidade tem e que toda a universidade tem, estando na universidade, por exemplo, como na Faculdade de Letras, que é logo ali, lá da Faculdade de Direito, tem imenso peso, tu vais para ali todos os dias ter aulas, passas por todo aquele contexto, tem peso, mas tem um peso que para mim romantizou até ainda mais, se calhar, a minha experiência universitária aqui. E eu sou ótima para estar a vender, estou sempre a fazer isto, estou sempre a vender Coimbra, e eu juro que isto não é forçado. É mesmo então porque temos que para dizer mim... as coisas pelos sala dos capelos e a Exatamente, Biblioteca Joanina exatamente, também, exatamente. que é Não, e depois eu ainda estive no virem Senado, a ou seja, ainda depois havia as reuniões do Senado também noutra sala, e eu era super apaixonada por todo o conceito de conseguir ter acesso a esses espaços. E eu continuo a contar essas histórias ainda hoje, ainda por cima, hoje em dia dou doutorei-me na aulas. sala dos capelos também. Eu também sinto Privilégio. esse- também sinto esse- Mas sentes essa ligação, não sim, sentes? e depois é outra coisa, Coimbra conseguiu ligar muito bem a história, a tradição, àquilo que são os momentos académicos, porque seja a questão de passares ali nas monumentais e saberes logo a história do que é que acontece ou não acontece, não vou especificar, tenho que deixar aqui alguma curiosidade. Pois, porque a malta tem de saber, tem de vir para cá e experienciar para ver como é que isto é. Exato. Sim. O Passagem na Rua Larga, a vez a universidade. Eu falava há pouco do estado universitário, aqui fora, antes de começarmos esta conversa. Nós lá embaixo também, a vermos a universidade, quer dizer, do outro lado do rio, aquela imagem. É magnífico. Portanto, é magnífico. E, portanto, havia toda esta tradição e os nossos momentos académicos são muito isso. Ou seja, quando se fala das praxes e nós vamos falar de coisas negativas na questão da praxe, é completamente ao contrário. Eu tive uma praxe muito saudável. Respeitosa. Eu também. Uma integração incrível. Eu fui praxada por 4 cursos. Eu oferecia-me para a praxe, que eu queria conhecer pessoas. Eu E adorava depois aquilo. esta questão de... Eu estava-me a lembrar, quando estavas agora a falar da questão da tradição e etc. A tomada da Bastilha, quer dizer, em que sessão académica é que nós temos estes momentos E eu em fui que lá nós... acima e fiz a cena manual de estar a bater. A bater. Ai, aquilo... Chorei, como é lógico, pronto, óbvio. Óbvio que chorei. Na altura não havia telemóveis como hoje em dia, então não dá para efetivamente demonstrar o que é uma experiência dessas. Acho que podemos dizer que somos felizardas, eu também já subi à torre, portanto, acho que... São momentos muito emotivos, não são? São, e é o que eu estava a dizer há bocado, eu sinto uma ligação de certa forma até romântica com essa altura em que eu vivia cá, porque eu não quero mesmo parecer um clichê, mas eu fui mesmo muito feliz e a minha construção enquanto pessoa hoje em dia, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, a minha passagem aqui por Coimbra foi determinante, porque eu cheguei aqui e eu não sabia nada da vida e eu só me apercebi disso quando cheguei aqui, porque eu venho de um contexto muito fechado. O Famalicão é uma cidade muito fechada, um contexto social em que toda a gente até acaba por viver de uma forma extremamente confortável, porque é uma zona muito industrial, muito investimentos, Não se sente da sua terra para fazer alguma coisa. Exatamente, ou seja, nunca há assim grandes contrastes sociais em Famalicão, pelo menos na altura em que eu vivi lá até aos 18 anos. E chego aqui, eu dei-me com todo o tipo de gente, interagi com todo o tipo de pessoas, todos os cursos, todos os gostos, de todos os estratos sociais, mas com essa romantização toda, ou seja, já termos todas essas experiências boas de estar a absorver a cidade. Permite-nos isso, não é? Eu comecei no 2º ano só. Eu comecei no segundo... No núcleo, acho que nós entramos e acabamos sempre por ter esse contacto no núcleo de estudantes. Mas já por aí, vamos passar daqui a pouco. Não, para nós vai sempre aí a conversa. Entretanto, eu queria ainda perguntar, como disseste há pouco, a tua formação inicial é em estudos europeus. Quando é que começas a perceber que talvez o teu caminho passaria pela comunicação? Ora bem, eu tenho muito FOMO. Eu tenho, para quem não pode... Fear of missing out. Exato. Então, eu tenho vários interesses em várias áreas, sendo comunicação é uma delas. Eu sempre gostei muito de comunicação, mas, por exemplo, eu também sempre gostei muito da parte de finanças e economia. Atualmente, na empresa que eu tenho, sou eu que faço toda a gestão financeira da empresa, eu sou eu que faço toda a gestão de equipa e gestão macro da própria estrutura. Ou seja, a minha questão da comunicação eu acho que se tu fores um bom comunicador, independentemente da área em que tu acabes por entrar profissionalmente, tu és sempre automaticamente mais bem sucedido, e nós estávamos a falar disso antes. Eu sempre senti que a comunicação era uma mais-valia que eu tinha, mas porque eu sempre gostei de falar, mas depois também sou muito curiosa e o FOMO ajuda muito a isto. Eu acho que comunicação acaba por abranger tudo, porque eu, por um lado... Tudo é comunicação. Tudo Está é em todo comunicação. lado. Tu, como, por exemplo, eu como hoje em dia diretora da empresa, eu tenho de ter uma boa linha de comunicação, quer com os meus clientes,
para os manter fidelizados a mim e para arranjar new business, e ao mesmo tempo com a minha equipa, para eles continuarem a apresentar o trabalho e a desenvolverem os métodos de trabalho da forma que eu comecei a desenvolver desde o início da empresa e são continuados hoje em dia. A comunicação eu acho que é o mais importante, mas a comunicação política eu acho que é a base de tudo. Porque aí tu aprendes, e aí, pelo menos no curso de Estudos Europeus, quando eu tirei cá, tu ficas com um nível de cultura geral brutal em Estudos Europeus. Porque tu acabas por conseguir falar de qualquer assunto a partir do momento em que tu tiras uma licenciatura nessa falar área. com propriedade, isso é que é importante. Exatamente, com conhecimento. E o que eu senti, que eu precisava na altura era, quero comunicação, ok, mas quero abrir um bocadinho mais o meu leque. Preciso de ir para uma licenciatura que seja efetivamente abrangente nos assuntos. E na altura lembro perfeitamente, acabei por ir a Bruxelas fazer uma visita à Comissão Europeia, acabei por ir, por outro lado, fiz um projeto muito grande, que até tirei 18 nessa cadeira, de Fátima, na altura em que estavam a fazer as novas obras e a nova igreja. Estive a falar com padres em Fátima para compreender como é que foi aquela construção. Ao mesmo tempo, em inglês, estudávamos às vezes livros de ficção da cultura inglesa. Eu chego a um jantar e eu consigo falar sobre tudo, a partir do momento em que tenho esta base de estudos europeus atualmente. Aliás, a semana passada estava a entrevistar o Manuel Lisgocha e falei precisamente disso, porque ele no fim da entrevista virou-se para mim e disse-me: mas a menina é muito informada. Estávamos a falar por causa de uma questão dos Corações com Coroa, a instituição da Catarina Furtado. E eu, no fim, é que lhe expliquei. Eu tirei a minha licenciatura em Coimbra em Estudos Europeus. Ou seja, esse contexto social e político da responsabilização dos jovens, etc., tudo isso que foi falado naquela conferência, eu disse-lhe, a minha base, é onde eu estudei a minha licenciatura, acabou por definir o meu mindset hoje em dia da forma como eu olho para as estruturas sociais e políticas. E isso deveu-se muito a ter estudado em Coimbra. Ele, bem me pareceu, depois começou a brincar. Não, ele próprio começou a brincar. Uma menina que estudou em Coimbra, já percebi, a sensibilidade é outra. Ou seja, até mesmo quem não estudou cá reconhece isso e percepciona dessa forma. E Filipa fez também todo o seu percurso académico na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Quais é que eram as suas motivações quando veio para cá? Eu sempre fui apaixonada por desporto, sempre pratiquei, sempre fui muito ativa. Eu sabia que não queria ser professora de Educação Física, portanto, à partida é um pouco estranho, porque normalmente as pessoas estão formatadas... É uma das saídas mais comuns, não é? Sim, estão muito formatadas para ser professores de Educação Física, foi algo que eu nunca quis. E sabia que queria mais esta lógica de organização, de gestão, e portanto fui fazendo o meu curso e, sabendo já isso à partida, fui sempre complementando com a área da gestão. Podíamos fazer ao contrário, não é? Podíamos fazer gestão e depois ir especializar em desporto. Eu optei por fazer a minha paixão, o meu sonho, que era a área de desporto, e depois complementar aqui com a área da gestão. E, portanto, desde muito cedo tive sempre esta necessidade de aprender, estar no terreno, de me envolver, daí também depois envolver-me numa série de estruturas. Eu sempre, até desde o secundário, eu nunca estive parada, ou seja, eu estudava sempre e fazia mais alguma coisa, e complementava sempre. E, portanto, nesses complementos, tentava sempre escolher aquilo que era o complemento do que eu estava a estudar. E, portanto, muito esta área da organização, da gestão, do planeamento. E pronto, e depois acabei por continuar os meus estudos mesmo na área da gestão de desporto, e depois fiz o resto da carreira na área da gestão de desporto. E, portanto, o desporto continua a ser a minha grande paixão, mas sempre em complemento com esta área mais da gestão e da comunicação também, porque a gestão tem sempre muito de comunicação, não é? Falávamos disso há pouco, até desta questão da liderança. Eu estava a dizer que fiz um curso de liderança e que até nesta lógica que tinha muito esta componente de comunicação, e é tão importante. Deixa-me só dizer aqui uma coisa da Filipa. É muito engraçado porque a Filipa foi uma mulher que se destacou na minha altura na área do associativismo, sendo de um grupo em que normalmente eram os homens sempre que se destacavam na parte do desporto, porque os dirigentes eram sempre homens, e de repente começa a surgir a Filipa, que acabou por conseguir, tu foste ganhando cada vez mais o teu espaço, e hoje em dia é prova disso mesmo, e todo o percurso que tiveste até hoje, mas é engraçado como a Filipa, eu acho que naturalmente se destacou num contexto em que eram sempre homens, somente que era na área do desporto. Exatamente, era sempre. E tu ainda hoje em dia ainda é assim aqui, já agora? É.
Pronto. No país. Aliás, Tradicionalmente, as ciências do desporto são bastante masculinas. e a Vemos questão- também pelo número de colocados e as pessoas que... E a questão da liderança ainda é muito masculina. Pois é isso. Ainda nós vemos as grandes referências. Aliás, eu depois ao longo do meu percurso acabo por ter sempre este, digamos, label, não é? Mas este rótulo um bocadinho que é fui a primeira mulher a ser presidente da Federação Académica de Desporto Universitário, sou a primeira mulher em vários... Tal como tu, não é, Diana? Portanto, acho que Mas eu vim de letras, mas não é porque isso. foste a primeira mulher presidente da Assembleia. Sim, mas Agora- imagina, mas é que eu vim de letras e em letras já tinhas outras mulheres com envolvência pujança. associativa e quer dizer, a presidente do núcleo na altura era a Beatriz, ou seja, era uma mulher. Eu estou a dizer, é do contexto onde tu vieste, Sim. não era tão normal. Eu lembro, Não há- tu eras a única mulher na altura. Naquele contexto, de resto era só a malta de desporto, era só homens na Aliás, associação. as pessoas que até colaboravam comigo eram maioritariamente. Pois, era tudo homens, Homens. basicamente. Yeah. Eu lembro Vocês agora perfeitamente disso. começaram já assim a responder um pouco aqui a esta próxima questão, que é, passaram as duas pela Académica de Coimbra. O que é que esta passagem pela associação vos deu em termos de valores e de vivências? Olha, para mim, eu vou voltar a dizer a frase que eu disse há bocado, construiu-me enquanto pessoa. E eu vinha mesmo de um ambiente muito protegido e a associação fez-me ver coisas e fez-me interagir e entrar dentro de realidades às quais eu não tinha noção. E às vezes os pais têm muita tendência em tentar proteger os filhos, eu não sei, eu compreendo por um lado, mas não sei até que ponto é assim tão bom nós tentarmos proteger tanto os nossos filhos e não os contextualizarmos com outro tipo de realidades. Mas deu-me pica, sabes? Estar dentro da associação deu-me purpose, deu-me um propósito. Compreender que eu posso conciliar a minha vida académica, ou seja, os estudos e continuar a ser boa aluna, que eu sempre fui boa aluna, e ao mesmo tempo estar a representar algo que é superior a mim e que vai representar toda a gente que está no mesmo Passaste espaço a ter uma que luta. eu. Mas tens um propósito e não há nada melhor do que tu te levantares com propósito todos os dias. E a associação ensinou-me isso, a ter um propósito. Por exemplo, hoje em dia, eu gosto de dizer, principalmente, estruturas em que eu na RTP eu não consigo ter qualquer tipo de influência porque eu não sou um decision maker, mas eu dentro da minha empresa eu sou um decision maker e a forma como a Milk and Black cresceu é muito consequência também dos ensinamentos que eu tirei aqui na associação, porque eu tinha equipas, tínhamos gestão de equipas, tínhamos gestão de projetos, a forma como tu geres as pessoas, a forma como tu tentas proporcionar uma boa experiência a todas as tuas equipas e no meu caso hoje em dia a todos os meus colaboradores, a forma das pessoas se envolverem nos projetos porque estão apaixonados por eles e entusiasmados por eles. Tudo isso que eu aprendi na associação, e calma, na associação nós não pagávamos um salário às pessoas, tínhamos de as manter motivadas a contribuir para uma causa, independentemente da causa de cada núcleo, de cada ploro, núcleo porque eu também estive ali, de cada causa de cada ploro, cada causa do que tu farias dentro da associação, porque eu estive em várias entidades e vários segmentos aqui dentro, tanto da universidade como da associação, mas tu tinhas de manter uma equipa motivada, não só na altura de votar, mas ao longo de um ano, em que a malta não está a receber um salário e tu tens de explicar Porque é que isto é importante. Exatamente, porque é que isto é importante, isto é maior que todos nós, isto é um legado que tu estás a dar uma continuidade. Porque no fundo o que nós fazemos é voluntariado. Nós fazemos voluntariado, mas não há nada melhor que fazer um voluntariado com um propósito concreto. Eu acho que a associação permite-nos sentir isso. Eu estive na cultura e foi das coisas que mais gosto me deu fazer, foi conhecer efetivamente toda a história cultural daqui de Coimbra. Criámos várias dinâmicas e eu tinha uma equipa de 20 pessoas, estavam sempre presentes, mas tu tens de aprender a motivá-los, a mobilizá-los, a conseguir manter as pessoas entusiasmadas com os projetos ao longo de um ano, porque eles não vão receber nada, o que eles vão receber acaba por ser emocional e inspiracional, exatamente, mas tudo isso eu acho que me deu ferramentas para a líder que eu sou hoje. Coisas tão simples como quando entra um cliente novo na empresa, eu faço uma reunião com toda a gente e nós já somos 34 pessoas dentro da Milk and Black, já é uma estrutura grande. Nós fazemos uma reunião geral e eu digo, malta, consegui fechar um novo cliente que é este, quem é que curtia trabalhar este cliente? Ou seja, eu não impinjo projetos a ninguém dentro da estrutura. Eu entrego os projetos às pessoas que se sentem entusiasmadas para os desenvolver. E isto foi algo foi uma skill que eu aprendi aqui.
E desculpem eu usar muitos estrangeirismos, mas é que eu trabalho numa agência de comunicação e nós nas agências de comunicação estamos sempre a usar estrangeirismos. Eu não era assim, mas hoje em dia sou esta pessoa. Estou a dizer skills, porque é que eu não disse em português? Mas eu acho que ensina isso, dá-te essa capacidade de motivação e encontras o propósito para estares a acordar todos os dias, não ser só um conceito individual de estares a tirar boas notas para tirar uma licenciatura, mas sim contribuires para um todo. E volto a dizer, isto pode parecer a coisa mais clichê do mundo, mas quem passa pela associação, eu acho que toda a gente sente isto. É claro que é fixe, estás na queima das fitas lá atrás, com os músicos e conheces os músicos, mas para além disso, Isso não mobiliza uma pessoa o ano inteiro. Exatamente, Claro. isso não mobiliza uma pessoa o ano inteiro. É claro que toda a gente gosta de estar com a credencial e não sei o quê, dizer que faz parte da organização, mas tudo o resto que se faz ao longo do ano é que eu acho que é o impactante para ti enquanto pessoa, enquanto Isso tua é que é o construção fundamental. humana. Exatamente. Eu acho que é um bocadinho também, eu acho que resume um bocadinho isto, que é conseguiste dizer às pessoas, ou fazer as pessoas terem aquele sentimento de pertença, pertencerem a alguma coisa que é muito maior que elas e que tem um impacto gigante na cidade. Quer dizer, a Associação Académica de Coimbra, em Coimbra, mas nacionalmente, não é? A Associação Académica de Coimbra é conhecida nacionalmente, tem um impacto na cidade muito grande. Mas valores, não é? Valores e valências, acho que foi a pergunta. Para além destas questões todas, obviamente, que a Diana falou, a capacidade de nós mobilizarmos as pessoas, de nós as envolvermos, conseguirmos chegar a reunir um coletivo para um objetivo comum. O meu percurso foi um bocadinho ao contrário do que costuma ser aqui o percurso dentro da Associação Académica de Coimbra, ou seja, eu começo pela queima das fitas. Eu sou primeiro comissária Tu começaste pela e depois de comissária é que passo para a Associação Académica de Coimbra. Ou seja, eu acabo por, através da queima, conseguir fazer logo ali uma série de atividades desportivas durante a queima, em que nós efetivamente conseguimos fazer muito mais, não é? Portanto, temos um orçamento maior, temos uma capacidade... budget. Temos uma capacidade de conseguir mobilizar as pessoas, porque as pessoas veem resultados efetivos No imediato. no imediato, não é? E portanto, depois essas pessoas acabam por ir comigo no meu primeiro mandato em direção-geral, portanto, a direção-geral da Associação Académica de Coimbra no desporto. E depois temos a questão do desporto universitário. A grande vantagem de trabalhar o desporto é que efetivamente nós conseguimos ver resultados quase na hora, porque fazemos as atividades e as pessoas estão envolvidas, e depois temos toda a parte do desporto universitário e portanto é fácil envolver as pessoas. Apesar de que obviamente tem que haver aqui nós falávamos há pouco, uma liderança, ou seja, conseguimos efetivamente de forma quase pouco vincada, não é? Uma forma subtil, conseguir que as Motivar. pessoas estejam motivadas e vão em direção a um determinado propósito. Eu não consigo, ou seja, eu acho que os valores são enormes, os valores eu lembro, nós fazíamos a refeição de vida, ou seja, nós deparávamos com questões sociais que se calhar muitos de nós nunca tinham tido contacto, eu própria também não é? Portanto, venho Eu não tinha noção até entrar aqui. E portanto temos contacto, portanto, temos aqui vivências muito marcantes e adquirimos uma série de valores que eu acho que nós próprios não temos consciência. Eu dizia há pouco que isto é verdade, quer dizer, eu fiz sempre alguma coisa para além de estar a estudar. E isso construiu-me enquanto pessoa. Eu digo muitas vezes, façam coisas, aumentem o vosso currículo. Envolvam-se porque isso é que faz de nós aquilo que somos hoje, isso é que nos diferencia, porque o curso todos tiramos. Muitos de nós tiramos com boas notas, não é difícil. Temos que nos dedicar, não é difícil. Tudo o que nós fazemos extra, estudos extra, esse conhecimento que adquirimos através do nosso curso, é que nos diferencia enquanto pessoas. E portanto, eu tenho consciência plena de que todo o meu percurso foi quase a Diana dizia há pouco que fui demonstrando, não é? Mas aquilo é quase, começa uma bola de neve, porque nós começamos ali e mostramos o nosso trabalho, ok, tem competências, vai para ali. Depois, interessante, olha, vamos-te convidar para isto. E eu depois fui para a Federação Académica de Desporto Universitário, como vice-presidente, fiz o meu trabalho, fui convidada para a Confederação de Desporto de Portugal, que ainda hoje estou, entretanto envolvi-me numa outra organização, ou seja, isto é de voluntariado. Mas isso é que faz de mim a profissional que sou hoje, com as competências que tenho E por isso hoje. é convidada para tantos cargos e tantos cargos diferentes e tantos cargos de gestão. E, portanto, isto vem tudo É isso que nos molda da primeira base. no final do dia. Isto vem da primeira base. Portanto, se eu se calhar não tivesse tomado aqueles primeiros passos, Sim, claro. e se não tivesse começado com aquela experiência, também nunca tinha tido as outras todas as oportunidades. Sabes o que é que foi a primeira coisa que eu fiz na associação? Vão-se rir. Acartar gelo para o João Alexandre na latada. Foi isso que ele meteu Mas a nós fazer. fazíamos tudo. Eu ia buscar, a primeira coisa que eu fiz na associação foi isso, na latada.
O João Alexandre estava na produção e ele, quando precisava de gelo, mandava-me ir buscar. E era isso que eu andava a fazer de um lado para o outro no meu Mas recinto. nós fazíamos tudo, tanto podíamos estar a cartar gelo como a montar coisas, nós fazíamos tudo, quer dizer, e eu hoje vejo isso muito no meio profissional, que é, nós não temos medo de ir ajudar a cartar águas, como a seguir estarmos atrás de uma Uma mesa secretária a fora. fazer. Mas eu acho que isso também é uma questão de gerações. Eu acho que a nossa geração foi a última que se predispõe e que tem vontade de fazer coisas mesmo do estilo bora só experimentar, de forma livre, sem compromisso. O que eu sinto hoje em dia é que há uns anos atrás era mais fácil motivar as pessoas do que atualmente. E sinto dificuldade neste momento em motivar. Eu dou aulas hoje em dia em Lisboa. Sou tipo professora, é estranho. Yeah. Alguém olhou para mim e pensa, tu tens jeito de ser professora na câmara. Mas eu e o meu sócio damos aulas, eu e o Diogo. E os alunos dizem que as nossas aulas são aqueles que mais gostam. Mas porquê? Porque nós compreendemos que a capacidade de interesse, ou seja, é muito fácil eles perderem o interesse e o foco hoje em dia, porque é tanta informação e tanta coisa nova a chegar-lhes, que nós começamos a dar aulas em que basicamente são 15 minutos, 20 minutos de teoria e depois é tudo prático durante 3 horas. Levamos ao terreno, explicamos como é que se faz eventos, mas tipo, levamos connosco para o Altice Arena. Porque nós sentimos, enquanto antigamente nós éramos capazes de estar atentos e estar motivados para um contexto mais teórico, uma envolvência mais teórica de interesses, até nem estou a falar só de aulas, estou a falar de interesses, de hobbies, como por exemplo a associação, tu hoje em dia é tanta coisa a acontecer, é tanta informação, que eu acho que a malta perde o foco com mais facilidade do que na nossa altura, porque não havia tanta oferta de coisas para fazer. Acho que as pessoas, os jovens hoje também procuram muito mais o retorno. O retorno que não é o retorno. E às vezes o nem retorno é instantâneo, exatamente, acima de o tudo. retorno instantâneo, sim, ter coisas imediatas de saber bem logo. E há coisas que não são imediatas, há coisas que tens de trabalhar para elas até tu tiveste anos até conseguires ter Claro. atingir esses cargos e esses E lugares. tu Eu perguntas-te também muitas vezes, não é? O tempo que tu dedicaste, será que vale a pena? Será que vai ter... Isso pergunta-se, é normal, nós todos nos perguntamos. Será que o que estou a fazer vai ter retorno? Será que isto é importante para o meu currículo? Quer dizer, quais é que são as melhores coisas? São dúvidas que todos nós temos, quer dizer, mas temos que agarrar as oportunidades. Eu sou apologista disso, acho que temos que agarrar as oportunidades e depois logo vemos o que é que elas dão. Eu tenho bem fome, eu agarro tudo. Nunca há uma oportunidade que não vale a pena, na minha opinião. Obviamente, se nós formos apaixonados por fazer, se tivermos gosto em fazer, acho que as oportunidades valem sempre a pena. Podemos Essa é uma achar grande que a verdade. curto prazo não aprendemos nada, mas estamos a aprender alguma coisa. E eu lembro-me Depois destas percebes coisas. que aprendes. Eu lembro-me destas questões. Às vezes para nós, irmos buscar águas, a fazer era logo motivo de festa. Íamos todos, um grande grupo, fazíamos a festa. Eu buscar o gelo ao fundo, que era naquele contentor. Nunca íamos depois sozinhos, dos íamos sempre em núcleos. grupo, fazíamos sempre festa Yeah, pelo caminho. eu ia lá buscar, tinha um mas depois propósito. parava. E porque havia este espírito, não é? Nós fazíamos pequenos momentos, grandes momentos. Eu acho que... E agora fazendo aqui Grande outra frase. questão. É isso. verdade. Girado. Aqui uma outra questão para as duas. Que mulheres, ao longo do vosso percurso académico e profissional, mas acima de tudo associativo, é que vos inspiraram? Epá, na nossa altura não havia assim tantas, o problema é esse. Éramos nós, quem é que havia mais? Eu acho que a Mariana... acho que a Diana... Incluindo também professoras, que são importantes. Eu tinha também- quase só homens. Eu também tinha muitos homens. Eu acho que, obviamente, eu acho que aqui vou buscar um bocadinho ao pessoal, porque a minha grande inspiração é pessoal e já lá vou. Quero dar esta nota porque, efetivamente, a Diana sente isso, que foi a primeira mulher que nós víamos ali atrás daquela mesa, presidente... Portanto, isto aqui, obviamente, é inspiração para todas as... Nós temos que nos inspirar a nós próprios entre nós. A não tem dificuldade que que foi só poder-me candidatar. Não. É que a questão é isso, é que as maltas hoje em dia já não têm noção do que é conseguir aquilo na altura. Porque são 123 anos em que nunca ninguém fez aquilo. Eu lembro perfeitamente, para amigos nossos, não é? Para pessoas que nós conhecemos, na altura em que eu disse que queria me candidatar a presidente da Magna, toda a É um gente me choque. disse que não. Não estás-te a passar, Diana, isso é um lugar para homens. E Jesus, eu comecei a deitar fogo por todos os lados. Mal me disseram aquilo, nós tivemos uma reunião com várias pessoas, não interessa, eu era a única mulher nessa reunião, era tudo homens, e eu disse que eu é que me queria candidatar à Magna, que eu na lista queria ir como presidente da Magna, e todos naquela sala me disseram que não. E eu Mas ela pertencia chegou lá àquela e, DG, portanto, e eu isto levantei-me e é fui-me incrível. embora. Levantei-me Quer e- dizer que não te apoiaram na altura? Não, mas depois apoiaram. Mas a questão é, e eles sabem muito bem quem são, mas hoje em dia somos todos amigos. Mas na altura eles disseram isto
disseram que eu não podia candidatar porque era mulher e eu levantei-me e basei. Primeiro estranha-se, depois entranha. Exato. Depois, passado umas semanas, comecei a mobilizar e a organizar as cenas de tal forma que já não dava para dizerem que não. A questão é, eles próprios, e todos eles continuam meus amigos hoje em dia, a questão muitas vezes é cultural, não é a própria opinião pessoal das São pessoas. coisas internalizadas. É isso. E na altura, o que eu gosto de desafios. E eu nem olhei tanto para aquilo como uma bandeira, olhei mais para aquilo como estás-me a dizer que não, mas estás-te a passar, tipo... Foi quase um desafio. Foi uma para mim afronta. exato, eu não gosto que as pessoas me digam que eu não consigo fazer uma coisa porque eu sempre faço aquilo que me dá na cabeça, ok? Sem desrespeitar ninguém, mas eu sempre fiz aquilo que me deu na cabeça ao longo de toda a minha vida. E depois é que eu comecei a ter noção do contexto histórico e cultural que aquilo tinha, ou seja, o peso que aquilo tinha, de nunca termos tido uma mulher naquele lugar, daí eu estar cheia de medo no dia da tomada de posse da cena do grito académico que eu estava a dizer há bocado, ou seja, tudo o que aquilo moveu e o que aquilo representou na altura... Às vezes até parece que tem que se criar novas coisas porque agora é uma mulher, porque era habitualmente um homem e portanto até aqueles hábitos normais, aqueles procedimentos, não é? Destas questões culturais, parece que tem que se mudar, não é? Tem que se adaptar parece que é uma coisa estranha, mas na altura acho que foi um passo muito importante e acho que para muitas jovens... Mas só percebi isso depois. É só aí que eu quero... Eu só percebi isso depois, mas foi. Mas eu estava na altura como coordenadora de desporto, a dinâmica orgânica da Direção-Geral era um bocadinho diferente. E, portanto, era eu que tinha que lidar diretamente com todas as secções desportivas, mais uma vez, todas lideradas por homens. E este reconhecimento é uma mulher. E não era só o facto de ser mulher, era uma jovem, não é? Portanto, Logo duas condicionantes na altura. E, portanto, eles não me levavam muito a sério. Aquilo foi ali ao início, foi um desafio complicado. E ainda por mais eu tinha vindo de uma cama das fitas que tinha, isto me parece uma coisa que não tem jeito nenhum, mas na altura tinha muito impacto. Eu venho de uma cama das fitas em que pela primeira vez regulamento a entrega de bilhetes, porque as secções na altura tinham quase bilhetes sem controle. E portanto eu vinha no ano anterior em que regulamento o número de bilhetes que vão para as secções, e no ano a seguir vou para lá e chego lá como coordenadora de desporto e aqueles... Seja, até as secções ficaram furiosas, não foi? Não ficaram muito contentes, mas é um processo e isto, mais uma aprendizagem, eu acho que é um bocadinho por isso, ou seja, são os nossos primeiros... É verdade, as secções culturais também eram só homens, basicamente. Eu lembro-me que quando eu me torno presidente, supostamente a presidente na serenata tem de ser convidada pelo grupo de fados para subir a escadaria. Eles não me convidaram, eu subi. Porque eu era mulher e eles diziam que uma mulher não podia estar ali. Então a serenata atrasou, não foi à hora certa, porque eu estava a discutir com o presidente da secção de fado na altura, que ele estava a dizer que enquanto uma mulher estivesse em cima da escadaria que ele não podia cantar. E eu disse, vocês não me convidaram, mas eu estou-te a dizer que eu não vou descer desta escadaria. Portanto, faz o que tu quiseres. Se for preciso, não há serenata hoje, mas eu não vou descer. É estes pormenores. E são coisas que as pessoas na altura não tiveram noção. E eu sozinha, contra uma secção de fado que era só homens, e eles não me convidaram. Primeira vez que um presidente magna não é convidado para estar na serenata. Eu subo a escadaria sem o convite e eles a virarem-se para mim todos. Imaginem, um grupo de homens. E uma serenata à espera. Uma serenata à espera, a malta já a começar e um grupo de homens a virar-se para mim a dizer, tu tens de descer já. E eu sozinha. Não. E depois é aquela questão E é isto que vais avançar o tempo. Mas é isso, mas é duro, é difícil. Não tive ninguém ali a apoiar-me. E eles depois fizeram um pedido de desculpas público e expusemos essa situação. Porque isto depois até foi à Assembleia, isto foi todo um processo na altura. E eu não desisti da situação. Porque achei profundamente ignorante a postura que, por exemplo, esta secção estava a ter na altura, porque eles, por simplesmente, não queriam aceitar a evolução dos tempos. Sim, get over it. Agora tens uma mulher que é presidente da Magna. E eu tenho de ser, pela questão da tradição, o presidente da Magna tem de ser convidado, tem de estar na serenata enquanto eles estão a cantar lá atrás, assim como presidente da Direção-Geral. Eles não aceitavam, eles não me convidaram. Eu subi a escadaria sozinha. Eu subi a escadaria sem o convite. Isto é impensável de se fazer na altura. Esse foi um passo muito importante. Para pararem com... Eu não vou dizer palavras, mas para pararem com coisas que já não existem. Nem podem existir, nem pode ser permitido. Mas na altura também pode ser uma coisa que houve malta, até de homens,
dentro do contexto associativo, estavam na direção, etc., que ficaram do meu lado. Como é lógico, também precisas de ter homens com visão e com aceitação dessa evolução, porque sozinha não ia a lado Para te nenhum se apoiar. eu não tivesse tido malta do meu lado dentro da estrutura. Mas houve muitas guerras internas, pelo menos do meu lado na altura, porque muita gente não aceitou, ou seja, as pessoas votaram, nós ganhámos as eleições, mas houve ali muita gente que não aceitou o facto de estar uma mulher ali E não na há mal magna. nenhum nós temos inspiração em pessoas. Exatamente. Não estamos quer dizer, eu inspiro-me em pessoas, damos os géneros, não quer dizer, damos os sexos, terminologia para as Mas a pergunta dele foi da questão de mulher e eu nunca tive propriamente alguma mulher que me tivesse inspirado, ou seja, a minha questão é mais formas de estar e bom senso, ou seja, há valores que eu defendo independentemente do sexo da pessoa e há uma coisa que eu acho que anda a faltar muito nas pessoas, é bom senso de uma forma geral. E igualdade, é só isso. Eu nunca me inspirei propriamente em nenhuma mulher, fui muito pelo meu pensamento e pela minha forma de estar. E as pessoas respeitar que a minha. É as isso. pessoas com quem lidamos, A tua envolvência, sim. e a força que também vamos buscando, as pessoas que estão ao nosso lado, o que vemos ao lado. Portanto, eu acho que é depois muito esta A questão mim do foram grupo. muitos homens que me motivaram até. Os meus amigos dentro da associação foram as principais pessoas que me motivaram para seguir o caminho que eu acabei por Eu, seguir. por associativo. exemplo, uma Foram pessoa, homens. eu agora eu posso dizer aqui, por exemplo, relativamente depois ao meu passo para a Federação Académica de Uhum. Desporto Universitário, uma pessoa que é conhecida por todos nós, o Miguel Portugal incentivou-me imenso, quer dizer, foi É isso, uma tu que também foi pedra uma pessoa muito basilar. importante para mim. Yeah. Foi uma pessoa, eu acho que foi uma pessoa dos presidentes da Associação Académica de Coimbra com quem eu também contactei, antes do meu mandato inclusivamente, foi uma pessoa que tinha uma visão e tinha uma visão muito grande para o desporto, foi muito importante. Então, e falando agora de YouTube memórias e tinha bom pessoas do senso. passado, Desculpa. eu queria também começar aqui com o segmento das fotografias. Vocês trouxeram ambas duas fotografias. Queria que falassem um pouco porquê. Quais é que são estas fotografias? Mostrem-nos. A fotografia que vai aparecer aqui em edição vão entrar, não é? Agora entra, agora sai. Pronto. A minha fotografia que eu escolhi foi precisamente a tomada de posse, porque foi a primeira vez. Quer dizer, eu mandei várias fotos, porque assim é muito difícil escolher um momento importante. para mim importante em Coimbra, porque foram vários momentos. Mas a minha tomada de posse como Presidente de Magna foi muito importante para mim por uma razão muito simples, que era aquilo que já falámos aqui, mas porque foi a primeira vez que uma mulher deu um grito académico, fez o grito académico na cerimónia solene da tomada de posse. Tivemos imprensa como nunca tivemos na vida por causa precisamente desse contexto, e eu acho que só tive noção quando entrei na sala do peso que aquilo tinha. Exatamente, eu quando entrei na sala foi tipo: ok, Diana, não te enganes, não te enganes, não te enganes. Eu naquela noite eu só pensava, não te enganes, não te enganes, mas estive durante semanas a preparar na altura com o Dux o grito académico, mesmo até a questão da colocação da voz, como fazer a coisa da forma mais correta para não haver nada que pudessem implicar comigo, porque na altura toda a gente queria implicar com alguma coisa, inclusive no dia anterior à tomada de posse, tive malta a virar-se para mim, já aqui na noite em Coimbra, já com os copos, a dizer que achavam inadmissível uma mulher ir dar o grito académico no dia a seguir. A virarem-se para mim a dizerem isto. Mas não me enganei, não gaguejei em nenhum momento, fiz o grito académico exatamente como treinei com o Dux na altura, e para mim aquilo foi algo muito importante, porque foi uma batalha que eu própria não tinha noção da dimensão dela, até chegar ali, mas que consegui concluí-la muito bem. Foi um momento muito maior do que tu. Exatamente, mas eu só tive noção, aí está, eu acho que só tive noção quando entrei na sala, e lembro perfeitamente de estar a olhar para a cara do meu irmão e o meu irmão tipo, conseguiste, tipo, fizeste direito, e isso é maravilhoso, ou seja, mas tudo o que representou ali não só, ou seja, para mim também já foi o último ano da licenciatura cá, ou seja, já estava a ser mais ou menos a minha despedida de Coimbra, era o meu último ano, que eu ia estar cá, toda a envolvência emocional de eu não quero ir embora, mas tinha de ir embora porque efetivamente as minhas decisões a nível profissionais passavam muito por ir para Lisboa, por causa da área que eu queria começar a trabalhar, e que infelizmente Coimbra não tinha essas oportunidades, mas sim, para mim mas foi lá está, esse mais momento. uma valência, porque exige de nós uma preparação para um determinado momento que levamos para a vida, porque depois acaba por ser algo que é replicável ao longo da nossa fica vida. para a É um momento eternidade. importante em que nós temos que fazer toda uma preparação, toda esta questão de contactar com... E lidares com a pressão. Lidares com a possibilidade ou não de falhar, e às vezes até é uma questão de improviso e de adaptação. A minha fotografia, eu escolhi uma fotografia com os meus calores, pré-cortejo,
exatamente por isto que eu acho que é uma coisa única em Coimbra, que é toda esta vivência académica que nós temos, um bocadinho no seguimento também do que eu disse há pouco, que a praxe para mim e daquilo tudo que eu vivi foi incrível. Acho que foi uma forma de me receberem e de eu poder também depois fazer isso com outra geração, e esta foto marca exatamente isso, ou seja, eu estou com os meus calores antes do cortejo. Todo aquele papel que nós temos de apadrinhar, de ajudar, de acompanhar, de fazer com que as pessoas sintam aquilo que nós sentimos quando chegámos e que sentimos nesta cidade, tentar transmitir o amparo, é isso, ou eles sentirem não estás que... sozinho, está aqui alguém que te pode ajudar. E porque há muitos momentos, efetivamente, na tradição académica que são essenciais, o preparar-nos para traçar a capa, ou seja, aquela coisa toda de vestirmos a rigor, de pormos todos bonitinhos, de irmos todos juntos, é tão de fazermos, lindo. Estou a chorar daqui a bocado. Estarmos na serenata, todos muito abraçados, a cantar aquelas músicas que toda a gente sabe, quer dizer, aquela multidão. Eu hoje em dia, se me dissessem assim, vamos para o meio de uma multidão que vai ficar em tipo sardinha enlatada, eu dizia, eu não vou. Naquela altura, quer dizer, era impensável. Quanto mais serenatas houvessem, mais nós íamos. Quantos mais cortejos houvessem, mais nós íamos. Era viver aquele espírito académico, quer dizer, viver que nós vivemos naquela altura e que hoje também se vive, não é? Mas eu acho que isso é essencial em Coimbra. Acho que isso marca qualquer pessoa. Eu sou completamente a favor disso e a favor de todo este apadrinhar e este acompanhar. E, portanto, quis trazer esta fotografia porque, efetivamente, acho que marca aquilo que Coimbra também se destaca e difere de se calhar de outras academias, que eu não posso falar porque não conheço, mas sei que cá é mesmo especial. Cá é especial. Nós temos agora aqui algumas perguntas na nossa caixa mistério feitas para a Diana. Diana, podes tirar uma pergunta e só para mim? Claro. Ai, que são para ti, é verdade. Estás E entretanto preparada? vai ser a Filipe que te vai fazer. Estás preparada? Estou pronta. Não vale olhar. Aqui Eu não estou a olhar. Esta Quer dizer, caixinha... eu também não vejo daqui para aí. Esquece, cá sem óculos, não vejo nada. Esta caixinha bonita, força. E portanto, a pergunta mistério é... O que é que vai Só sair aqui daqui? fechar a caixa. É só uma? Para não É fazer só uma estragar. pergunta. ok. É só uma, é só uma. E acho que aqui somos todos bonzinhos. Vamos lá. Haha, eu acho que esta é a gira. Como foi o casting para a MTV? Foram bués! Foram vários castings. Eu fui ao longo de 8 anos a castings da MTV, era sempre finalista e nunca ganhava. Saía sempre de lá a dizer-lhes a mesma frase, que é: um dia ainda vos vou convencer, nem que seja pelo cansaço. E convenci. Pronto, não sei se foi cá. pelo cansaço ou não, mas após 8 anos de castings, mas espera, se calhar isto também me trouxe de Coimbra, que é, eu sou bué insistente. Ou seja, as pessoas dizem-me que não e eu sou tipo... Não, eu vou lá, eu vou lá. Eu acho que tu ainda não viste bem. Quando me rejeitam, é tudo, é em homens, é em tudo. Eu acho que tu ainda não percebeste bem. Eu acho que tu tens de olhar novamente para mim, tens de estar outra vez comigo, que é para perceber as coisas. MTV eu lidei, melhor, televisão lidei sempre muito dessa forma. Que é, dizem-me que não e eu digo... tu não, Será? Não, tu não estás seguro dessa decisão. Em que é que consiste um casting? Em que é que consiste um casting? Olha, eu acho que os castings da MTV são os piores, que eu já fui a castings a todos os canais. Os castings da MTV são 3 dias de castings em que tu estás tipo a dormir 4 horas por dia, que estás colocado a pressões e a níveis de desafios, muitas vezes, porque isto é muito um conceito também internacional que eles trazem para cá, mas em situações de pressão e de agilização, de capacidade de desenrasque, ver como é que a malta se desenrasca, para ver também a cultura geral no momento das pessoas. Imagina, se estás num direto, aparece não sei quem para tu ires entrevistar, tu tens de estar preparado para falar sobre cebolas ou falar sobre moedas, ok? É isto que acontece na realidade da televisão hoje em dia, porque uma pessoa que está em frente à câmara, as redações estão muito mais reduzidas e as estruturas estão muito mais reduzidas e tu tens de ter uma capacidade muito transversal. Exatamente. Improviso. E a MTV eu acho que é a melhor escola que tu tens em Portugal disso, porque o nível de desafio a que eles te colocam durante aqueles 3 dias é uma loucura, mas aquela loucura boa, para quem gosta desta área, e nunca nem... Eu fiz castings para a RTP, para a SIC e para a TVI, e para a SIC Radical também, o curto-circuito também é muito conhecido, o casting, eu fui a todo lado, eu fui bati em todas as portas, nunca assisti a um nível de casting e de exigência como a MTV tem. Portanto, é duro, difícil, não dormes... Tens de estar preparado para tudo, dão tipo 5 cenários diferentes, mas só vai acontecer um e tu tens de preparar para esses 5 cenários. Portanto, é um desafio muito interessante e para mim é o canal mais bem preparado. E tu no final de contas conseguiste vencer, portanto...
mas Mais só uma após 8 anos. Mas conseguiste. Desafio superado, mais uma vez. E eu acho Desafio que para, superado mais uma vez. para a última pergunta deste programa, eu vou-te aqui fazer esta pergunta. Se a Diana pudesse falar com a sua versão caloira, o que é que lhe diria? Essa pergunta é muito gira. Sabes que eu não mudava nada da forma como eu fiz a minha vida. Se eu falasse com a minha versão caloira, era exatamente: continua a fazer o que te dá na cabeça. Porque eu nunca desrespeitei ninguém, eu sempre fiz as coisas de forma correta, sempre fui super ética com toda a gente. Sempre fui, eu gosto de dizer que eu e o Diogo acabou por se transformar, o Diogo Dias, que era da MTV, não é? Acabou por se transformar num dos meus melhores amigos, graças também a este percurso da MTV. E também por causa da associação, porque eles vieram cá atuar uma vez os Cleft. E também foi por causa disso que eu conheci o Diogo. Mas nós somos muito suíça e eu adoro ser suíça, sabes? Eu gosto de estar tranquila, dar-me bem com toda a gente, ser desbocada e falar bué e dar-me com toda a gente e meter conversa com todos. E eu era assim, eu continuo assim. Esse aspecto da minha vida nunca mudou. E algo que eu também não mudei, mas se calhar agora estou mais segura a fazê-lo, que é: faço o que me dá na cabeça. Na altura, quando eu era caloira, fazia, mas ia um bocadinho a medo. Hoje em dia... Agora é com segurança. Agora é com segurança, eu faço o que me dá na cabeça. Eu construí uma empresa que é uma agência de comunicação que neste momento é das maiores em Lisboa e, sinceramente, eu nunca tinha trabalhado numa agência de comunicação. Eu tive 1 ano a fazer um estudo de mercado e virei-me para o Diogo e disse: vamos abrir uma agência de comunicação. E ele: como assim? Vamos abrir uma agência de comunicação. Vamos porque estão aqui os estudos, vamos porque vai Está ser aqui rentável. E vamos abrir. E um investimento, para vocês perceberem, de 6.000 euros, que foi só isso, que meu pai me investiu na altura, o ano passado a empresa faturou 1,3 milhões. Portanto, eu gosto de fazer aquilo que me dá na cabeça, porque aquilo que me dá na cabeça tem funcionado até agora. É preciso espírito de sacrifício. Se não existir, ninguém vai a lado nenhum. E é isto que eu digo sempre. O que eu diria à minha versão caloira é: mais segurança, só isso, nas decisões que tomava. E Mas tu, de Filipa, resto, o que é que dirias? Eu acho que é difícil nós agora estarmos a olhar para trás e querermos mudar alguma coisa. Aliás, eu acho que é como dissemos aqui ao longo desta conversa, é que efetivamente nós se calhar chegámos a lugares onde queríamos chegar porque efetivamente fizemos tudo o que tínhamos para fazer no momento certo e na altura certa. E portanto eu acho que é exatamente isso, que é fazer o que temos a fazer no momento certo, na altura certa, porque é o momento de viver e é o momento de aproveitar ao máximo. Portanto, aproveitar todas as oportunidades, aproveitar todas as vivências, todos os momentos, conhecer aquilo que pessoas, sentes. fazer amigos, Mas conhecer fazer o pessoas que diferentes. sentes, não achas isso? Não achas que fizeste sempre aquilo que sentes? Sim, aquilo que nós... Eu acho que é quase aquela coisa de nós temos aquele instinto e vamos atrás e não queremos saber. Quer dizer, eu falavas disso, isto aqui se calhar não é muito bom de se dizer agora, mas eu fiz um campo de areia na Praça Dom Dinis, quer dizer, hoje era impensável, não é? Quer dizer, fizemos ali, eu lembro perfeitamente, nós viemos, descarregaram ali areia e nós tínhamos que alisar aquilo, não sabíamos como, quer dizer, estávamos até às últimas da hora, como é que nós vamos resolver? Temos de ter isto amanhã direitinho, planinho, a funcionar. Eu lembro-me, nós chamámos de José Trolha, se calhar agora o nome do senhor é certamente, mas eu preciso disto assim, estava ali com o senhor e não largava e assim, aquilo tinha que ficar como eu queria, quer dizer, e essas oportunidades que se calhar não fazia sentido ter feito aquilo daquela forma naquela altura, mas aprendi com aquilo, quer dizer, e é fazer tudo o que achamos que devemos fazer, com segurança. Se não fosse isso, tinha sido uma descida de carrinhos de rolamentos na PAF, que também era uma das ideias. Quer dizer, e as coisas aconteceram como tinham que acontecer, e portanto é isso, eu acho que é ser persistente, sem dúvida, e fazermos aquilo que achamos que devemos fazer, aproveitar todos os momentos, toda esta vida académica que às vezes é um bocadinho... Mas ter pica a fazê-lo. Rotulada como uma coisa negativa, que Não não é é. nada. Não é. Eu acho que é ter pica a fazer as coisas fazeres que com gosto. fazemos. É tirar uma maior aprendizagem possível das experiências pelas quais passamos. Bem, Ou seja, tu não mudavas nada também, então. Não. O que é que tu Eu dizias? digo que já Caloira, estás na continua conclusão. como estás, Força. Caloira, com esse mindset. Pronto, era isso. Eu dizia. E também gritávamos e cantávamos e tudo. Eu aproveitei ao máximo, acho que faz parte. muito obrigado pela vossa presença nas conversas monumentais. Obrigada. Obrigado. Não.